Kemp, você já falou, né? Item 1 da pauta. Não. Mais uma vez, comunicar aos senhores deputados, assim que concluir, 11 horas, a gente já vai para a inauguração e depois os servidores vão estar lá também, a inauguração do nosso refeitório. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado João Henrique. Apenas para manifestar a vontade de discutir o item 1, presidente. Apenas para manifestar a vontade de discutir o item 1. Item 1, em discussão única, projeto de decreto legislativo 002/2025, autoria da mesa diretora, aprova a recondução de Carlos Alberto de Assis para exercer o cargo de diretor, presidente da AGEMS, Agência Estadual de Regulação de Serviços de Mato Grosso do Sul. O parecer da CCJ foi favorável por unanimidade, o relator foi o deputado Caravina. Em discussão, para discutir, deputado João Henrique. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos, deputado. Senhor presidente, colegas parlamentares, queria iniciar essa discussão fazendo uma constatação. Chegou ao nosso conhecimento pela imprensa, senhor presidente, de que uma empresa de pesquisa, Futura Inteligência, fez uma pesquisa no Estado para governador. E os números são públicos. 28% para o governador Riedel, 10% para 13% para o capitão Contar, mais um percentual para a senadora Tereza Cristina, 20%, salvo engano, 20, 13, 28 e 15 para a deputada Rose Modesto. Isso coloca o governador numa posição diferente do que a imprensa que leu essa pesquisa colocou. Em todos os cenários, o governador está eleito. Só que são 3 candidatos, deputado Rinaldo, virtuais. O capitão Contar não é candidato, a Rose não é candidata, a Tereza não é candidata. E essa pesquisa inclui 2 candidatos da mesma ala e nicho, de maneira a não deixar aparecer a direita raiz maior do que o próprio governador. Soma 20% com 13%. Tereza não é candidata e nem o capitão Contar. E a ex-deputada Rose Modesto, com 15 pontos, se pegar os votos dela e pulverizar nessas candidaturas, torna ainda mais forte e competitivo um adversário do governador. E eu começo falando isso porque o que torna o governador ineficiente e com uma ausência de competitividade, porque ele não tem oposição maior do que o nosso mandato. Eu sou sozinho aqui. Ele não tem a imprensa falando para ele os defeitos do governo dele. Ele não tem imprensa mostrando que ele fez 4 licitações dentro da Secretaria de Obra e que o secretário dele, por falta de preparo na pasta, porque não quero criticar a pessoa do secretário que caiu, mas não era um engenheiro de carreira que conhecia aquela pasta. E ali está um erro do governador, ao formar a equipe, ao não construir unidades habitacionais, ao não despender o orçamento mínimo de 1% constitucional com esse tipo de investimento. Ao colocar o secretário de Fazenda dele, que não tem formação, deputado Paulo Duarte, na área, e que se omite e recusa a prestar informações, deputado Paulo Duarte, fiscais ao parlamento, e foram condenados por isso. E isso demonstra falta de capacidade técnica ao formar equipes. Esse é o reflexo. Começo essa minha fala nesse ponto, porque nós estamos discutindo aqui a nomeação do senhor Carlos Alberto de Assis
para dirigir, coordenar, governar a maior e mais importante agência de regulação do Estado de Mato Grosso do Sul. Pessoalmente, quero antecipar a Vossas Excelências, nada contra esse senhor, mas acho que a escolha política dele para a Federação de Futebol seria mais exitosa do que para a Agência de Regulação dos Serviços das Tarifas, deputado Rachioca. Talvez o futebol tivesse melhor. Talvez não tivesse tanta lambança lá, porque ele entende de futebol, ele entende de festa. Deputado Pedro Oceaneto, ele entende de festa. E esse tal erro do governador, colocar, talvez, pessoas certas em lugares errados. E o que eu tenho a dizer aqui sobre essa nomeação é que, como pode a Comissão de Constituição e Justiça trazer para esse plenário uma violação tão grotesca e literal do comando legal? A nossa Constituição Estadual, a lei que criou essa agência, não permite que nós, deputados, convalidemos um ato administrativo de escolha do senhor governador, que por mais discricionário que possa ser, deputado Zeca, é um ato ilegal. E o ato ilegal, ele não se convalida no tempo para recondução de mandato. Aliás, o Tribunal de Contas da União promoveu uma gestão junto ao Congresso Nacional para unificar os mandatos das agências. Isso está no julgado do Tribunal de Contas da União, recomendando a não recondução para que não fosse desvirtuada a natureza, deputado Zeca, das agências e a independência delas. Ou seja, há uma recomendação técnica do maior órgão de contas da nação. Não concedo porque meu tempo é curto. Tá certo. Obrigado, hein, se sobrar, eu concedo sim, não é por falta de... Não, eu não quero. Se sobrar, eu não quero. Perfeito. Então o senhor fica sem. E o Tribunal de Contas da União, deputado Zeca, colocou essa orientação de que os mandatos não fossem renovados. Mas a ilegalidade que eu quero trazer aqui é para esse plenário não convalidar esse ato ilegal do governador Eduardo Riedel. Por quê? A lei estadual que criou a agência e é vigente, Lei 2363/2001, no seu artigo 8º, inciso 4º, diz o seguinte: comprovada a capacidade técnica com habilitação e experiência profissional de nível superior compatível com a função. Daí pego o currículo que foi enviado para a CCJ. A formação do indicado está aqui, a formação prática: gerente de banco, assessor legislativo, secretário de Estado, secretário especial de articulação, e o que dá a experiência profissional de nível superior compatível com a função é professor de Educação Física formado pela Faculdade de Fátima do Sul, FIFASul. Vejamos, a lei federal que regulamenta a atividade de educação física e cria as obrigações, que é a Lei 96 de 1998, no seu artigo 3º diz: compete ao profissional de educação física coordenar, planejar, programar, supervisionar, dinamizar, dirigir, organizar, avaliar, executar trabalhos, programas, planos, projetos, bem como prestar serviços de auditoria, consultoria, assessoria, realizar treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares, interdisciplinares, elaborar informes técnicos, científicos, pedagógicos, todos da área de atividade física e de desporto, que não compete em absolutamente nada com a agência e o cargo do indicado. Ou seja, se trata de um ato ilegal.
que mais? Essa lei autorizou a criação do CONFEF. E o CONFEF diz que o profissional de educação física, na sua regulamentação, é especialista em atividades físicas nas suas mais diversas manifestações, ginástica, exercício físico, desporto. O que seria especialista aqui, o indicado? Na ginástica de elevar as tarifas que regulamenta a agência? De aumentar a carga tributária do Estado? Ora, meus amigos e colegas, infelizmente, nós não podemos, por mais base do governador sólida que possa existir aqui, nós não podemos convalidar um ato que é 100% ilegal. Vossas excelências não deixam chegar ao plenário, por muito menos, projetos com um espaço, talvez um toque técnico que faltou de algum colega dessa casa. Mas, para concluir, senhor presidente, nós não podemos negar a vigência da lei estadual 2363, que previu essa indicação, e no seu artigo 4º diz que a competência específica é para controlar, fiscalizar, normatizar, padronizar, conceder, homologar, fixar tarifas dos serviços públicos delegados do Estado de Mato Grosso do Sul, entre outras atribuições. Só quero dizer aos colegas que, se nós perdermos essa batalha lógica, correta e adequada no plenário, recorrerei, senhor presidente, ao judiciário para que faça valer a lei, o regimento interno dessa casa e a lógica. Ou tudo isso não vai passar de um teatro barato que a gente vai fazer ao longo do nosso mandato para ficar subserviente à vontade do senhor governador, o qual não aceito me curvar e sirvo, ainda na oposição aqui, de alerta para que ele não mande pessoas que não estejam preparadas para assumir cargos técnicos, ainda que exerça o seu poder discricionário. É necessário seguir as leis e a Constituição do Estado e a Federal. Obrigado, senhor presidente, era o que tinha. Ainda em discussão. Para discutir, senhor presidente. Deputado Pedro Oceano, para discutir, parecer da CCJ unânime. Presidente, apenas para mencionar algumas questões colocadas na fala do nobre deputado João Henrique. Naturalmente, ele como parlamentar e como cidadão sul-mato-grossense brasileiro que pode fazer uso do recurso judicial quando quiser se insurgir contra alguma medida tomada por essa casa. Agora, foi um parecer que foi submetido por unanimidade pela CCJ, que se debruçou sobre a legalidade do tema e convalida um ato do nosso governador Eduardo Riedel de recondução do Carlos Alberto de Assis à presidência da AGEMES. E o deputado João Henrique menciona alguns secretários do governador Eduardo Riedel e começa justamente pelo secretário Flávio César, e aí eu quero até mencionar, veja só, João, o Flávio César foi indicado para secretário de Fazenda. Vossa Excelência menciona que ele não teria preparo nem qualificação. Mas veja só como são as coisas. Ele foi tão bem na função, ele foi tão bem avaliado e se saiu de maneira tão brilhante que ele foi eleito presidente nacional do Conselho de Política Fazendária, o CONCEFAS. Em meio à reforma tributária mais complexa de toda a história republicana, desde a redemocratização, esse secretário que Vossa Excelência diz que não tem qualidade nem aperfeiçoamento técnico, se torna o líder inconteste da maior negociação e coloca o Mato Grosso do Sul num cenário de protagonismo. Da mesma forma, Vossa Excelência menciona o trabalho do meu amigo competente, ex-prefeito de Ponta Porã, Pelufo. Foi um brilhante prefeito de Ponta Porã. Engenheiro de formação, deixa o cargo para assumir o governo do Estado como secretário da CEILOG, faz a sua função e todo mundo tem tempo de validade, às vezes, na coisa pública. Cumpriu a sua missão e passou o bastão para o Guilherme Alcântara, absolutamente carimbado, está fazendo uma grande gestão com quase 4 bilhões de reais de investimento só dentro desse ano. E, por último, menciona meu amigo Carlos Alberto de Assis,
que Vossa Excelência menciona é professor de educação física, sim, com muito orgulho. Poderia também ocupar a posição de dirigente esportivo, só não o faz porque não quer, porque tem qualidade. E não só isso, ele foi secretário de Estado de Administração por muito tempo no governador Reinaldo Azambuja, conduziu as discussões mais importantes de reforma do Estado do Mato Grosso do Sul em momento difícil de ajuste fiscal, teve coragem de fazer o enfrentamento de questões centrais dentro desse Estado, que fazem hoje com que o Mato Grosso do Sul seja o Estado que mais invista per capita do Brasil. Será que isso tudo não deve ser levado em consideração? E mais do que isso, ele não é um novato na presidência da AGEMES. Ele já cumpriu 4 anos à frente do órgão, sem nada que pudesse desaboná-lo. Pelo contrário, está fazendo um mandato exemplar, está trabalhando super bem e, portanto, deve ser reconduzido pela determinação do nosso governador Eduardo Riedel, que manda para essa casa, que convalida essa decisão. Sugiro voto sim, recomendo voto sim para a nossa bancada. Concede uma parte, deputado? Por favor. Rapidamente, só para falar a mesma coisa. Acho que nada substitui o trabalho. A gente não pode dizer que o Carlos Alberto de Assis não tem experiência, porque se a gente pegar a trajetória dele aí nesses últimos 4 anos, foi onde a agência conseguiu acertar muita coisa que estava parada há muito tempo. E eu entendo que ele está fazendo uma boa gestão. Então, me soma a Vossa Excelência, como meu vice-líder aqui na casa, de poder também recomendar, se for possível, aos companheiros que possam votar pela recondução, pela experiência que ele tem no assunto. E eu não vou dizer apesar, não importa muito a formação, eu acho que importa é a pessoa chegar em algum lugar e resolver os problemas. E ele desentravou muita coisa que estava lá. Então, sou também favorável à recondução do Carlos Alberto de Assis. Obrigado. Ainda em discussão? Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Paulo Duarte. Senhor presidente, como membro da CCJ que sou e acatei o parecer do deputado Caravina, até porque a avaliação, ela é uma avaliação muito mais ampla do que meramente a formação acadêmica das pessoas. Hoje isso mudou muito, porque antes a pessoa que era formada numa área, ela só atuava nessa área. Isso mudou completamente. Vou dar um exemplo aqui nacional, presidente, reconhecidamente, se não o melhor, mas talvez um dos melhores ministros da saúde que esse país já conheceu, não tinha nenhuma formação na área de saúde e na área médica. Era formado em engenharia e tinha formação em economia, que foi o ex-ministro José Serra. Eu não sou engenheiro, sou economista e fui secretário de obras do Estado. Portanto, a avaliação que nós fizemos na CCJ, hoje em dia, até porque tem que acabar com esse personalismo, né? De o cara é bom, o cara é mito sozinho. Não, ele tem que ter capacidade de gerir uma equipe, tem que ter capacidade de formar uma boa equipe. Hoje, por exemplo, na Secretaria de Fazenda, tem uma pessoa que não tem formação na área econômica, mas a Secretaria tem mostrado com números resultados aí expressivos em nível nacional. Por quê? Porque o secretário Flávio César teve a capacidade de montar uma boa equipe. No caso que vamos votar daqui a pouco, o Carlos Alberto Assis foi secretário de administração, né, exerceu a sua função muito bem, então é irrelevante, né, que ele tenha formação, irrelevante do ponto de vista do cargo que ocupa na área de educação física, que é uma profissão muito nobre. O que nós estamos avaliando aqui é a experiência, é a capacidade de gestão e o currículo dele tem todas essas condicionantes que me fizeram votar favoravelmente na CCJ e aqui também votarei. Encerrada a discussão, em votação, item 1, senhores deputados.
para declarar meu voto, presidente. Declarado, deputado João Henrique. Presidente, eu ouvi atentamente a fala dos colegas que me antecederam aqui na fala, e apenas para registrar e deixar claro, eu não tenho exatamente nada contra a pessoa do indicado. A lei, ela não diz em experiência, em convalidação, em reconhecimento. A lei nos obriga a seguir a lei. Nós fizemos um juramento nessa casa que é seguir a Constituição e as leis do Estado. E a lei determina que ele tenha capacidade técnica, e a capacidade técnica dele é diferente. Seria a mesma coisa, colegas e senhor presidente, que dentro do Tribunal de Justiça nós aceitássemos a admissão de um colega que fosse engenheiro ou arquiteto. Nada contra a pessoa do colega. Não goza dos requisitos mínimos legais e vinculados com o tamanho, a alçada e o status do cargo. Então, por isso, senhor presidente, eu gostaria de registrar meu voto contrário dentro da minha declaração de voto. Registrado ainda em votação, senhores deputados. Em votação, item 1. Para justificar, senhor presidente. Deputado Zeca. Senhor presidente, refleti muito a respeito do meu voto, acabei votando favoravelmente, ainda dando um crédito ao governo. Agora, me chama muita atenção as ponderações e a profundidade das colocações feitas pelo deputado João Henrique. Não é? Eu penso que mesmo se tratando de um assunto de somenos importância, esta casa e outros de maior envergadura tem que refletir, tem que discutir melhor para que não cometa, talvez, equívocos, como provavelmente podemos estar cometendo agora. Ainda em confiança, voto sim. Em votação, senhores deputados. Quem não votou ainda? Encerrada a votação, consulta o resultado. Senhor presidente, são 20 votos favoráveis e 1 voto contrário. Aprovado, vai ao expediente.